A paz do Senhor, irmãos. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento, aqui do Rio de Janeiro. Eu quero meditar contigo no capítulo 4, versículo 14 ao 17 de Esté. Esté casou com Assuero, e a impressão que eu tenho é que, num primeiro momento, ela pensou que aquilo seria para resolver apenas uma dificuldade pessoal. Mas sempre que Deus nos coloca dentro de algum projeto, isso tem a ver com a gente, mas Deus também tem interesses dentro de uma coletividade. Ele gera benefícios para nós, para que nós estejamos dando um suporte a uma coletividade escolhida por ele. E isso não foi diferente na vida de Esté. Deus deu beleza, Deus abriu portas, mas o objetivo central de Deus, o grande propósito de Deus para com Esté, era o livramento do seu povo. Tanto Esté como seu povo estavam numa situação desconfortável, socialmente falando, e até mesmo espiritualmente falando. Eles estavam no cativeiro, né? Eles agora eram cativos da Pérsia. Isso não podia ser esquecido, porque em todo momento da história do povo de Israel, Deus sinalizou a terra prometida. Deus sinalizou um lugar em particular para eles, assim como dera um lugar em particular a Adão. Este sempre foi o desejo de Deus, de ter uma particularidade com o seu povo, em separar seu povo, né, para os seus fins, para os seus propósitos. E pela fala de Mardoqueu, a impressão que sobe ao meu coração é que Esté estava começando a se acomodar. Ela tinha criadas, né, ela tinha roupeiros, ela tinha toda uma logística no seu entorno, e aquilo que chega ao meu coração pela admoestação feita por Mardoqueu é que ela estava acomodada, esquecendo que lá fora do palácio tinha muitas coisas para serem resolvidas, e ela seria o agente de Deus ali dentro daquele palácio para provocar influência no coração do rei, para que os assuntos de Israel lá do lado de fora do palácio fossem resolvidos. E Mardoqueu chega-se a ela e diz assim no verso 14: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Ele começa a trazer a memória dela, ele começa a trazer um despertamento. E ele prossegue o texto. Então disse Esté que respondesse a Mordecai, ou Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais e não bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo se fez segundo Esté lhe havia ordenado. Louvado seja o nome de Jesus. O que Mardoqueu queria não era tomar a frente. O que Mardoqueu queria era posicionar Esté naquilo que Deus a havia chamado. Ela tinha a condição dada por Deus para ser esse agente, né, de mudança ali naquele momento. Mardoqueu, ele era um auxiliar dela, digamos assim, mas ela precisava agir dentro do palácio. Ela estava lá dentro do palácio exatamente para isso, né? Mas quando eu olho para esse texto, eu começo a aprender com Deus sobre algo que nós muitas vezes não damos importância. Às vezes nós olhamos para a adversidade só como algo negativo, como algo destrutivo. E não é bem assim. Deus usa as coisas ruins para produzir coisas boas. Deus usa as coisas ruins
para fazer de nós pessoas melhores. Ele aproveita esses momentos também para fazer coisas novas, coisas com excelência, para mostrar a sua grandeza para nós. E eu quero pontuar para você aqui nesta manhã alguns benefícios da adversidade. Né? A primeira delas que eu quero pontuar, a adversidade é um solo fértil para o amadurecimento. A adversidade ela é um solo fértil para o amadurecimento. A gente não amadurece quando tudo está bem. As pessoas costumam dizer que quando o mar está calmo, se faz o turista, mas quando o mar está revolto, se faz o marinheiro. Né? Então é importante que a gente aprenda que as coisas ruins têm sempre alguma coisa boa para produzir para nós na condição de cristãos. Deus está sempre fazendo isso por nós, Ele está mostrando dentro das adversidades algumas coisas boas, alguns tesouros. Eu sempre gosto de olhar para aquela cena da Serra Pelada, né? Na época que as pessoas extraíam ouro, aqueles homens todos sujos, num lugar terrivelmente cheio de lama, mas ali dentro daquele lugar tão estranho tinha riquezas. E assim a gente pode comparar a adversidade. A adversidade é um momento tão estranho, tão difícil, parece que não tem nada para nos dar, parece que não tem nada para nos oferecer, mas na realidade, tudo que Deus quer produzir para nós e em nós, Ele usa esses momentos de adversidade. Então, a adversidade é um solo fértil para o amadurecimento. Você quer amadurecer? Mesmo que você não queira amadurecer, vai ser necessário você amadurecer. Eu estou aqui me lembrando que quando eu casei, a minha esposa e eu, nós tivemos que amadurecer. A primeira filha nasceu e a gente não podia mais ter aquele comportamento do jovem que sonha com uma felicidade eterna, etc, etc. Nós tivemos que amadurecer, porque a nossa filha era totalmente dependente de nós. Ela precisava tomar banho, ela precisava mamar, ela precisava ir ao médico, né? Então, nós tivemos que amadurecer para esse novo momento da nossa vida. Então, a adversidade é um solo fértil para o amadurecimento. Quando a adversidade chegar, você pode pontuar uma coisa: chegou o momento de eu amadurecer. Eu vou semear nesse momento de vida, da minha vida, porque agora eu vou amadurecer. Então a adversidade chegou na vida de Esther, e com esse despertamento que Mardoqueu trouxe até a ela começou a amadurecer para a ideia que Deus tinha um propósito através da vida dela. Então a adversidade é um solo fértil para o amadurecimento. Bendito seja o nome de Jesus. Né? A gente vê a vida de José no Egito, né? Eu gosto muito do personagem. Ele sai da sua casa, né, vendido pelos seus irmãos com 17 anos, ainda sem muita experiência de vida, com certeza, era um menino caseiro, e ele teve que amadurecer. E ele entendeu que a adversidade era um solo fértil para o seu amadurecimento. Tanto que quando ele tem um encontro com seus irmãos, que ele podia ter uma atitude humana, ele tem uma atitude de uma pessoa amadurecida. No capítulo 45, no encontro que ele tem com seus irmãos, que ele se mostra para os seus irmãos, que ele declara para os seus irmãos que era José, ele fala: olha, não turbe o vosso coração por haver me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Olha como é que esse moço amadureceu. Ele compreendeu que toda aquela dor, que toda aquela adversidade, que todos aqueles momentos difíceis tinha, né, um propósito de Deus envolvido e tinha como ele amadurecer, assim como ele amadureceu, né? E cresceu ao ponto de chegar no palácio, declarar um sonho que ninguém havia conseguido revelar ao faraó, e o próprio faraó virasse diante de toda a corte e falar: acharíamos um homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Olha a que ponto José chegou no seu amadurecimento. Ele não amadureceu só como homem, ele não só amadureceu para ser um administrador daquele país, ele amadureceu na sua relação com Deus, ao ponto do próprio faraó declarar: esse homem está cheio do Espírito Santo. Então, querido, a adversidade é um solo fértil para o meu e para o teu amadurecimento.
Fica com essa palavra, é importante que você saiba disso. Eu vejo muitas pessoas no dia da adversidade cruzando os braços. Eu vejo muitas pessoas no dia da adversidade chorando. Eu vejo muitas pessoas no dia da adversidade pedindo oração, e deve pedir, mas também deve orar. Eu vejo muitas pessoas pedindo oração, mas não confiando no Deus a qual ela deveria confiar. A gente, quando orar, nós precisamos confiar que o nosso Deus há de nos responder. Amém, queridos? Então, a adversidade é um solo fértil para o amadurecimento. A gente escuta isso, a gente vê isso dentro da Bíblia em todo o tempo, né? A gente vê o caso de Abraão, estou me lembrando de Abraão aqui, lá no Monte Moriá, quando ele sobe com seu filho Isaque, né? Ele teve que amadurecer para a ideia de colocar cada situação no seu devido lugar. Ele estava colocando Isaque no lugar de Deus e Deus no lugar de Isaque. Né? No caso, na matemática de Deus, a ordem dos fatores altera o produto. Né? Então ele alterou os fatores. E isso estava alterando a relação dele com Deus. Isso com certeza iria alterar o propósito de Deus na sua vida. Isso com certeza iria alterar a sua relação com a sua família. Então, na matemática de Deus, a ordem dos fatores altera o produto. Né? E Abraão, naquele momento de adversidade, naquela luta consigo mesmo, na resposta que ele dá ao seu filho, quando seu filho pergunta: pai, está tudo aqui, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão fala: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Ali estava começando aquilo que Deus queria extrair de Abraão, amadurecimento. E quando ele chega lá, que ele levanta, põe a lenha, faz o altar, põe a lenha, segura o fogo, segura o cutelo, aí Deus manda ele parar. Aí Deus pôde falar para ele: aqui você pode parar, porque agora eu sei que tu me amas, agora eu sei que você está pronto para tudo que eu quero fazer na tua vida. Porque o que Deus tem para fazer na nossa vida, irmãos, vai para além da nossa vida. Até hoje a gente escuta falar sobre as obras que Deus realizou na vida de Abraão. Até hoje a gente aprende com a vida de Abraão. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer que as pessoas continuem aprendendo dele depois da tua partida, por todas as experiências que você terá com Deus aqui na terra. Então, a adversidade é um solo fértil para o amadurecimento. Quando você estiver passando por uma adversidade, você pode ter certeza, está chegando a hora de você amadurecer para um novo tempo. Em segundo lugar, a adversidade é uma porta para o novo. Quando Deus permite uma adversidade, Ele quer fazer algo novo. É o que está acontecendo aqui com Esther. Né? Deus queria fazer algo novo, né? Mas ela estava estática, parada, imobilizada, né, por todo o conforto que ela tinha, porque muitas vezes o próprio sucesso, o próprio conforto traz desconforto na nossa relação com Deus. Né? Então a adversidade é uma porta para o novo. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele permite uma adversidade. E isso aconteceu na própria vida do filho dele. Né? Quando ele leva o filho dele lá para o deserto da Judéia, ali era uma porta aberta para o novo que Jesus veio trazer para você e para mim. A vida eterna que Jesus veio trazer para você e para mim estava naquele dia de adversidade, porque se Jesus perdesse aquele embate ali, nós estaríamos perdidos. Então a adversidade é uma porta para o novo. Em terceiro lugar, a adversidade se rende quando eu descubro e uso o meu propósito de vida. A adversidade se rende quando descubro e uso o meu propósito de vida. A adversidade se rendeu ali. Aqui, tudo aquilo que estava preparado para esmagar não só o povo de Judá, mas com certeza Esther, se rendeu a partir do momento que Esther descobriu o seu propósito de vida. O seu propósito de vida não era tão somente casar com o rei. O seu propósito de vida não era tão somente ter a sua beleza admirada pelo rei e por muitos outros. Não! A adversidade se rende quando eu descubro e uso o meu propósito de vida, porque não adianta tão somente eu descobrir o meu propósito se eu não coloco ele em prática.
né? Esté descobriu e colocou em prática, olha, vai lá e jejua por mim, que eu e minhas moças vamos jejuar. Se perecer, pereci. Aí ela começou a entender que existia algo muito mais valioso que a própria vida dela, o propósito de Deus. O propósito de Deus, irmãos, ele é mais valioso e tem que ser visto como mais valioso do que a nossa própria vida. Porque senão a nossa vida, a nossa relação com Deus será uma relação mesquinha. Quando eu olho para Estevão, eu consigo identificar isso na prática. Ele não fez caso da sua vida, mas ele foi implacável no propósito que Deus colocou no seu coração, de ser intercessor pelo povo de Israel. E ele não fez caso da sua própria vida ao ponto de falar, não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes, o propósito de Deus na nossa vida tem um preço alto, mas com certeza vai te dar um resultado eterno. E é isso que é importante, porque muitas vezes nós esperamos só os resultados da terra. A Bíblia está dizendo que se eu espero em Cristo somente para essa vida, eu me torno o mais miserável dos homens. Então, a adversidade se rende quando descobre e usa o meu propósito de vida. A adversidade se rendeu naquele passo a passo. Tudo aquilo que Amã planejou quanto o povo de Judá caiu por terra, porque Esté descobriu o seu propósito de vida. Então ele preparou uma forca para enforcar Mardoqueu. Quem foi enforcado foram os 10 filhos dele. Ele tramou a morte de Mardoqueu, quem morreu foi ele. Então a adversidade se rende quando eu descubro o meu propósito de vida. O que verdadeiramente vai produzir defesa, condições para avançar, potencializar a minha vida espiritual, é essa descoberta do meu propósito de vida. Você não está aqui na terra à toa. Você não é um enfeite de vaso. Você é um vaso escolhido por Deus para um fim proveitoso. Em quarto lugar, a adversidade é um tempo para a construção de autoridade. A adversidade é um tempo para a construção de autoridade. A partir daquele momento que Esté descobre o seu propósito, ela começou a construir autoridade dentro do palácio. Ela foi até o rei estendeu o seu cetro para ela. Ela fez 2 festas convocando o rei e Amã, e ela conseguiu influenciar o coração dos dois para aquele ambiente que ela precisava para declarar a trama de Amã contra o povo de Judá. Então foi um momento que ela foi construindo autoridade, porque a adversidade possibilita isso. E muitas vezes, dentro da adversidade, a pessoa constrói autoritarismo, mas não constrói autoridade. Constrói cara feia, mas não consegue construir um rosto que influencie as pessoas. Então, a adversidade é um tempo para a construção de autoridade. Eu vejo isso na vida de Esté. A adversidade chegou e ela começou a construir autoridade. Vejo isso também na vida do próprio José do Egito. Na casa de Potifar, ele começou a construir autoridade. Dentro da prisão, ele começou a construir autoridade. E dentro do palácio, ele exercitou essa autoridade. Na vida da sua família, ele exercitou essa autoridade. Porque a autoridade está intimamente relacionada, irmãos, à minha maturidade emocional. Eu preciso de maturidade emocional para que eu possa exercitar de forma saudável a minha autoridade. Porque se José não tivesse a maturidade emocional necessária, ele exerceria sobre os seus irmãos o autoritarismo. Guardas, mate-os. Ia falar isso. Mas ele fala, olha, eu sou José, vosso irmão. Não turbe o vosso coração por haver me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Isso é maturidade emocional e isso é uma construção saudável de autoridade. Amém, queridos? Então, você está vendo aqui quantos benefícios a adversidade nos traz. É uma questão de ponto de vista. E repito, muitas vezes as pessoas olham para o dia da adversidade desistindo, reclamando, murmurando,
desacreditando em Deus, achando que Deus as abandonou. Isso são pensamentos lógicos. Mas nós não estamos servindo a um Deus lógico, nós estamos servindo a um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder. O livro de Lucas, capítulo 1, verso 37, diz: para Deus não há impossíveis. Sempre que eu estiver dentro de um campo de adversidade, eu preciso lembrar desse texto precioso. Para Deus não há impossíveis. Operando Deus, Isaías fala, quem impedirá? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo fala lá na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 3. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Joel 3:10 diz, digo fraco, eu sou forte. Então Deus tem argumentos que nos convencem que nós estamos seguros, mesmo dentro da adversidade. Quando eu olho para o Salmo 40, eu vejo o salmista falando, esperei com paciência no Senhor, e Ele me tirou de um tremendal de lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Então ele faz uso de um princípio, o princípio da paciência, o princípio do louvor. Quando eu espero pacientemente no Senhor, eu estou louvando o Deus que me criou. Quando eu estou esperando pacientemente pelo Senhor, eu estou declarando a minha fé no Deus Todo-Poderoso. Então, o dia da adversidade, irmãos, ele tem lá as suas coisas positivas. Ele pode, se nós usarmos bem o dia da adversidade, nós vamos potenciar valores em nós mesmos e na vida das pessoas que estão no nosso entorno e na nossa relação com Deus principalmente. Em quinto lugar, a adversidade tira a minha possibilidade de pensar como um aprendiz. A adversidade tira a minha possibilidade de pensar como um aprendiz. No dia da adversidade eu não posso pensar como um aprendiz, eu tenho que colocar em prática o que eu aprendi. Foi o que Esther fez. Ela já não havia tempo para ela pensar como um aprendiz. Ela passou um período de 12 meses tratando da sua pele. Ela passou um período se adaptando àquele novo ambiente, se adaptando aos protocolos existentes ali dentro. Com certeza Deus sempre dá tempo para nós nos prepararmos, mas havia chegado o tempo dela parar de pensar como aprendiz. Ela tinha que colocar em prática o que Deus lhe chamara para fazer. E havia chegado aquele momento. Deus sempre prepara, Deus sempre dá tempo para nós nos prepararmos, mas chega um momento que Ele dá um basta na nossa infantilidade ou na nossa imaturidade. Capítulo 21 de João é o momento que Jesus faz isso com Pedro. Pedro havia passado por muitos estágios, aprendendo, se levantando, caindo, usando de sua impulsividade, cortando a orelha dos outros, tentando dar um conselho a Jesus para não ir para a cruz, uma série de equívocos, até tolerados por algum tempo por Deus na nossa vida. Mas chega um momento que Deus diz, basta, agora é o momento de você deixar de ser aprendiz e colocar em prática aquilo que você aprendeu. E Jesus encurrala a consciência de Pedro ali no capítulo 21 de João, do livro de João, a partir do verso 15 ao 18. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E na terceira vez que Jesus faz essa pergunta, Pedro deixa a sua impulsividade e diz, Senhor Deus, Senhor Jesus, tu sabes de todas as coisas. Porque lá em Mateus 26, ele declara que ele não negaria Jesus, mas agora ele compreende que ele precisava deixar aqueles impulsos humanos de lado e aprender a ser uma pessoa madura para a missão que Deus havia lhe dado. Então, queridos, a adversidade tira a minha possibilidade de pensar como aprendiz, de pensar como uma pessoa imatura. Quando a adversidade chega, eu tenho que amadurecer. Em sexto lugar, a adversidade é uma oportunidade para eu me autoconhecer. Quando a adversidade chega, eu me autoconheço. É como se a adversidade fosse um espelho, que ficasse na direção da minha consciência, mostrando a minha verdadeira realidade.
Isso também aconteceu com Pedro. Quando a adversidade chegou, ele teve que olhar para dentro da sua consciência. A cada passo que ele dava negando a Cristo, ele conseguia, dentro daquela adversidade, olhar para a sua consciência, que ele não era aquele homem forte que ele pensava, que ele não era aquele muro resistente que ele imaginava, e ele começou a entender que sem o Senhor a gente nada pode fazer, como declara o livro de João, capítulo 15, verso 5. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Então a adversidade é uma oportunidade para o meu autoconhecimento. Dizem os estudiosos que o grande passo para a sabedoria é se autoconhecer. Eu vejo pessoas declarando coisas a respeito delas mesmas que elas não são. Elas acham que são algo que Deus totalmente recrimina, que Deus não reconhece. Agora, quando Deus reconhece um homem, é que verdadeiramente aquilo está acontecendo ou está para acontecer, como foi o caso de Gideão. O anjo chegou para Gideão e falou: vai nessa tua força, homem valente. Gideão não conseguia enxergar isso em si mesmo, mas quando Deus permitiu que se estabelecesse um processo, aquele processo foi fazendo com que Gideão descobrisse, se autoconhecesse. E no capítulo 7, verso 17 de Juízes, ele fala: tudo que eu fizer, façais vós também. E ele começou a ser um modelo, começou a ser a referência dentro daquela guerra, e era exatamente isso que Deus queria fazer na vida dele, que ele se tornasse uma referência para os outros e que ele se visse como uma referência, porque não adianta eu me tornar uma referência para os outros e não me ver como uma referência. Eu preciso confiar no que Deus está fazendo ou fez na minha vida. Então a adversidade é uma oportunidade para o autoconhecimento. Esther descobre aqui que ela estava agindo covardemente, que ela estava contrariando o propósito de Deus para a sua vida. Ela estava começando a atrapalhar com esse seu comodismo dentro do palácio. O contexto me permite pensar assim. Em sétimo e último lugar, a adversidade é o despertador que Deus usa para fins diversos. A adversidade é o despertador que Deus usa para fins diversos. Quando Deus permitiu essa adversidade na vida de Esther, houve um despertamento, houve um insight na vida dessa mulher, a partir da admoestação feita por Mardoqueu. Então, quando Deus permitiu uma adversidade na tua vida, Ele na realidade está ligando um despertador para despertar para um tempo novo, para despertar para experiências novas com Ele e dentro de muitas situações. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra, que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde, te dê a paz, que Ele possa fazer resplandecer o rosto dele sobre tua vida. Eu sou o Bispo Robson do Nascimento aqui do Rio de Janeiro. Fica na paz do Senhor.